e eu pretendo ser bastante objetivo e cirúrgico nas informações oriundas da Venezuela. Como vocês sabem, o presidente venezuelano Nicolás Maduro e sua esposa foram sequestrados ou capturados pelas forças militares dos Estados Unidos. No momento em que gravo este vídeo, ambos estão, segundo os Estados Unidos, em um navio, sendo levados para Washington ou Nova York, onde enfrentarão a justiça norte-americana por crimes de narcoterrorismo, o que é uma narrativa rigorosamente falsa. É bom que entendamos isso. Mas como foi que isso ocorreu? Foi da noite para o dia? É óbvio que não. No mês de novembro, dezembro, a PDVSA sofreu um ataque cibernético e informou ao governo da Venezuela. Esse ataque cibernético foi um teste da inteligência norte-americana para depois tentar neutralizar os radares russos que tomavam conta de Caracas, do espaço aéreo. Então vamos aqui à cronologia dos acontecimentos de forma simples para que vocês entendam o que é que aconteceu de fato e de direito. Ataque cibernético à PDVSA. Depois, aviões de inteligência dos Estados Unidos passaram meses mapeando os radares russos S-300. Conseguem neutralizar esses radares. Houve traição? Houve traição. Por mais que os Estados Unidos afirmem que não, mais houve a recompensa de 50 milhões de dólares. Generais venezuelanos foram pagos para informar exatamente onde o Maduro estava às 4 horas da manhã desse dia 3 de janeiro. Houve um apagão às 4 horas, justamente o ataque cibernético, derrubando a luz e a comunicação em Caracas, paralisando a defesa por completo. Ninguém sabia o que estava ocorrendo. Tropas da elite norte-americana, elite militar, obviamente, entraram com helicópteros invisíveis e o radar não os detectou. Mísseis atingiram, além de casas, comércios, o Palácio de Miraflores, que é a sede do governo, a base aérea da Venezuela e também a base do Comando Militar Venezuelano. Tudo isso foi uma distração para o real objetivo, a captura do Maduro e da senhora Cília Flores. Ele ainda tentou barganhar, pelo que foi informado, pediu asilo, disse que iria embora para o Irã, alguém falou Rússia, China. O Brasil não foi citado nessa narrativa extraoficial que foi divulgada pelos Estados Unidos da América. Mas, obviamente, que esse tipo de barganha naquele momento não seria possível. A coletiva do Trump provou tudo aquilo que nós e outros falavam de forma aberta. Trump mesmo confirmou a narrativa que nós falávamos que era correta. Tudo, rigorosamente tudo estava relacionado ao petróleo e às riquezas minerais. O petróleo é nosso. O petróleo pertence aos Estados Unidos. Trump afirmou que os venezuelanos roubaram o petróleo dos Estados Unidos da América. Além do petróleo, riquezas minerais, como frisei, e a tentativa de retirar a China, em definitivo, do controle que move justamente esses minerais denominados raros. E a tal doutrina Monroe, que é o plano de transformar a América Latina em um quintal dos Estados Unidos da América. Quem assume o governo? A vice, Delcy Rodrigues, Delcy Rodrigues. Pela Constituição venezuelana, é ela quem assume. Mas o Trump na coletiva já disse que ele manda na Venezuela. Nós só saberemos nos próximos dias. A Venezuela foi completamente desmantelada por conta dos embargos que os Estados Unidos realizaram. E, por último, essa pressão total feita contra a economia. E quem sofre nessa história? Crianças, mulheres, homens pobres, idosos. São os mais pobres. A corda sempre arrebenta do lado mais fraco. E eu afirmo para os extremistas de direita do Brasil que não existe lado bom para o Brasil nessa história, não. Se os Estados Unidos controlarem a Venezuela, eles vão tentar impor uma espécie de ditadura norte-americana na América do Sul, porque o Trump já ameaça o Petro. E amanhã pode ameaçar quem? O Lula. E ameaçando o Lula, ameaça o Brasil, porque o Lula é o presidente do Brasil. O ministro da Defesa, o Padrinho Lopes, mobilizou as Forças Armadas e afirmou que Trump não manda no país e que a resistência armada será maior nas ruas de Caracas. O Lula reagiu. Outras potências reagiram. O presidente brasileiro classificou o ataque como uma inaceitável e uma afronta à soberania da América Latina. Nós temos 2.200 quilômetros de fronteira.
com a Venezuela não é bom para nós, para os brasileiros. Quem estiver comemorando está dando um tiro no pé. É um alienado, é um imbecil, é um idiota, é um burro, é um falso patriota. O Exército Brasileiro já tomou as primeiras providências, fechou a fronteira em Parcaraíma, Roraima, para conter o caos migratório e tentar proteger o território nacional. Na Venezuela o pânico é total. Você já imaginou bomba na sua cabeça, irmão? É porque às vezes a gente vê a guerra como uma coisa abstrata, né? Genocídio em Gaza. Tem gente que relativiza. Mas quando a bomba cai em cima da tua cabeça, aí você vê o tamanho do problema. Então o caos migratório está no radar, sim. Principalmente o destino vai ser o Brasil. Um outro ponto que deve ser destacado é que o presidente Donald Trump se preocupa com os países alheios, mas no seu país a rejeição já está em 56%. É uma rejeição recorde. Trump está preocupado com as eleições de meio de mandato, que muitas das vezes ditam o que ocorrerá na eleição presidencial, e tenta, através agora de Maduro, se favorecer eleitoralmente. O Brasil tem os BRICS, o Brasil tem a ONU, o Brasil denuncia a violência contra um país soberano sem defender o Maduro. É uma estratégia do presidente Lula. Na minha visão, o Lula estendeu a mão ao Maduro, convidando-o para vir ao Brasil. O Lula foi bombardeado por outros presidentes. Me recordo do presidente do Uruguai, de direita, à época, Lacalle Pou, um dos maiores críticos da visita do Maduro para o Brasil. O Lula querendo estabelecer um protagonismo brasileiro na América do Sul. E pediu apenas que a eleição fosse transparente. Que a eleição venezuelana pudesse mostrar que não era fraudável e que as potências reconhecessem o resultado. Então acontece a eleição na Venezuela, o Brasil pede as atas eleitorais, o Maduro não entrega, ninguém entrega, não se fala em atas eleitorais, o Lula não reconhece a eleição e joga esse argumento: olha, eu só vou reconhecer se o Maduro mostrar as atas. O Maduro não mostrou, ficou com raiva do Lula, rompeu com o Lula, enfim, tudo aquilo que nós observamos. O Brasil agora vai ter que trabalhar com muita frieza para não permitir que os Estados Unidos façam com o nosso continente o que eles bem entenderem. O vagabundo do Milei está comemorando, mas vagabundo é vagabundo. E aqui vai no sentido de lacaio mesmo. Lacaio, 1000 vezes lacaio. Mas existem ainda presidentes, mesmo que sejam de direita, que podem, na realidade, observar essa interferência norte-americana como um perigo para a economia de seus países. Como vai ficar a China nesse tabuleiro se essa tal doutrina Monroe for colocada em prática? Nós ficaremos reféns, como o México fica, como o Canadá ficou, e tiveram que ceder às chantagens do Trump com os tarifaços? O multilateralismo pode salvar a América do Sul. Agora é evidente que dependerá dos presidentes. Porque o Trump não é o xerife do mundo para chegar e capturar e sequestrar alguém e levar esse alguém para onde ele quiser levar. É um precedente perigoso, eu concordo plenamente com a nota que foi divulgada pelo Itamaraty. A China, a Rússia emitiram notas repudiando, tentar neutralizar os radares russos que tomavam conta de Caracas, do espaço aéreo. Então vamos aqui à cronologia dos acontecimentos de forma simples para que vocês entendam o que é que aconteceu de fato e de direito. Ataque cibernético a PDVSA. Depois, aviões de inteligência dos Estados Unidos passaram meses mapeando os radares russos S-300. Conseguem neutralizar esses radares. Houve traição? Houve traição. Por mais que os Estados Unidos afirmem que não, mais houve a recompensa de 50 milhões de dólares. Generais venezuelanos foram pagos para informar exatamente onde o Maduro estava, às 4 horas da manhã desse dia 3 de janeiro. Houve um apagão às 4 horas, justamente o ataque cibernético, derrubando a luz e a comunicação em Caracas, paralisando a defesa por completo. Ninguém sabia o que estava ocorrendo. Tropas da elite norte-americana, elite militar, obviamente, entraram com helicópteros invisíveis e o radar não os detectou. Mísseis atingiram, além de casas, comércios, o Palácio de Miraflores, que é a sede do governo, a base aérea da Venezuela e também a base do Comando Militar Venezuelano. Tudo isso foi uma distração para o real objetivo, a captura do Maduro e da senhora Cília Flores. Ele ainda tentou barganhar, pelo que foi informado, pediu asilo, disse que iria embora para o Irã, alguém falou Rússia, China,
o Brasil não foi citado nessa narrativa extraoficial que foi divulgada pelos Estados Unidos da América. Mas, obviamente, que esse tipo de barganha naquele momento não seria possível. A coletiva do Trump provou tudo aquilo que nós e outros falavam de forma aberta. Trump mesmo confirmou a narrativa que nós falávamos que era correta. Tudo, rigorosamente tudo estava relacionado ao petróleo e às riquezas minerais. O petróleo é nosso. O petróleo pertence aos Estados Unidos. Trump afirmou que os venezuelanos roubaram o petróleo dos Estados Unidos da América. Além do petróleo, riquezas minerais, como frisei, e a tentativa de retirar a China, em definitivo, do controle que move justamente esses minerais denominados raros. E a tal doutrina Monroe, que é o plano de transformar a América Latina em um quintal dos Estados Unidos da América. Quem assume o governo? A vice, Delcy Rodrigues, Delcy Rodrigues. Pela Constituição venezuelana, é ela quem assume. Mas o Trump na coletiva já disse